E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade ao estudo, à leitura das lições contidas no livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A leitura de hoje é a 58ª, a 58, intitulada Contribuir. Como sempre Emmanuel faz, ele se socorre de uma passagem, de uma frase de Paulo de Tarso, em Coríntios 2, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama o que dá com alegria. Talvez algo que mais incomode o cristão seja principalmente por estarmos aqui ainda, não como primitivos, porque já não o somos. Nós temos uma capacidade bem larga para entendermos o que deve ser feito. Mas ainda predomina em nós ainda o mal. Nós estamos num planeta, portanto, de provas e de expiação, em que a maioria daqueles que domiciliam aqui no planeta, a maioria deles predomina o mal. Então é muito difícil para muitos amar. Porque, primeiro, a maioria não entende ou não procura entender a concepção divina da palavra amor. A confundem com outros conceitos, acepções equivocadas. Segundo, é muito difícil para aquele que tem dificuldade em amar com alegria, contribuir com alegria. Mas, há pouco tempo, não, já faz muito tempo, eu me deparei com uma palestra do professor Clovis, que ele, filósofo, eu penso que todos já conhecem, ele usa uma expressão na moral. Ou seja, se eu sentimentalmente eu não guardo vínculo, eu não consigo amar determinada pessoa, que pelo menos atuemos como se nós a amássemos. Se não o amo sentimentalmente, que a nossa conduta ela se desenvolva como se nós efetivamente o amássemos. Às vezes as pessoas podem perguntar, mas isso é fingimento. Será? Quando nós procuramos a nossa evolução, se ainda não alcançamos um progresso, nós precisamos ir ao caminho deste objetivo, buscando o êxito. É através do trabalho e da nossa conduta é que nós vamos retirando aprendizados e assim facilitando ou amolecendo o nosso coração para que nós amemos efetivamente o outro. Existe um posicionamento de Emmanuel quando perguntado sobre qual o maior sacrifício que nós poderíamos apresentar a Jesus. Ele disse: ame aquela pessoa que, muito embora faça tudo para não ser amada, que você a ame. Sei, repito mais uma vez, que é muito difícil para a maioria aqui na Terra, mas quando nós carregamos o nosso corpo, por exemplo, como que nós vamos nos sensibilizar por alguém que se encontre doente num hospital? Como que nós iremos nos sensibilizar com alguém que vive na miséria, ficando em casa, num gabinete, com ar-condicionado? Claro que não. No contato com essas pessoas e principalmente as conhecendo, não encarando-as como um objeto, mas como um ser humano, irmão nosso e filho de Deus,
quando nós passamos a conviver, nós vamos criando intimidade. Esse processo não é de um dia, de um ano, e também pode ser nem de um século, mas quando nós saímos de nós mesmos à procura do outro, nós encontramos facilidade. Nós vamos semeando em nosso coração e o amor, ele brotará. Ou seja, faça como se nós amássemos. E efetivamente, a praxis nos levará ao amor. Emmanuel, ele começa a lição assim. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e os sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é capaz de fornecê-la. Olha que interessante. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude. O vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Tenhamos cuidado contra as tristezas, contra as sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. É o nosso objetivo, aprender a amar cada vez mais. E à medida em que vamos evoluindo, nós vamos nos preparando para tarefas grandiosas cada vez maior. Da mesma forma que Deus nos ama, cobrando a varejo aquilo que nós contraímos por atacado, de acordo com as nossas forças e possibilidades, como Deus é todo misericordioso que nos confere o tempo para retirar o melhor proveito, precisamos descobrir que, em verdade, somos infelizes é porque ainda não aprendemos a amar, a trabalhar com alegria, a amar com alegria. Nós não conseguiremos de uma hora para outra, mas o convite aqui nesta lição, contribuir, permanece. E o que é bom é quando nós começamos a aprender a amar, nós iremos descobrir que amar não é sacrifício. Amar é o melhor resultado do aproveitamento da nossa existência. E criaremos assim uma maior intimidade com Deus, que Deus, em essência, é amor. Não sei ao certo se esta frase
é de Dr. Inácio Ferreira, mas parece que sim. Ele diz que o trabalho sem o sorriso, sem alegria, é tortura. E é verdade. Trabalhar por obrigação, como um peso, é tortura. E Jesus Cristo disse: o meu jugo é leve. Primeiro, porque ele só nos pede para fazer o que é certo. E segundo, porque à medida em que nós vamos aprendendo a amar, aí nós vamos batendo asas. E, inclusive eu, principalmente eu, não sei, mas tenho certeza, algo muito grandioso nos espera. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Assim seja.